Todos os dias nós escolhemos aquilo que é importante para nós fazer naquele dia, então colocamos nas nossas agendas. Todos os dias nós fazemos escolhas e dizemos para nós mesmos e para as pessoas o que é importante para nós. O que é importante para você? Ter uma boa casa, ser bem-sucedido profissionalmente, ter dinheiro guardado, beleza, gozar de boa saúde, gozar de boa forma física. Isso tudo é bom, é muito bom. E nessa lista caberiam muitas outras coisas que nós podemos considerar importantes para nós. E se a vida terminasse com os nossos dias de vida na Terra, tudo isso seria de suma importância para as nossas vidas. É por essas coisas que nós estudamos, trabalhamos, para ver a nossa família bem, os nossos entes queridos, suamos as nossas camisas, nos levantamos todos os dias. O que é que tem importância ou o que é ser importante? Um adjetivo que tem importância, que é considerável ou que é prioritário, que goza de certa autoridade ou prioridade em nossas vidas. Mas o que é importante para Jesus? O que importa para Ele? O que Jesus falou sobre isso? O que Jesus disse que é verdadeiramente importante? Várias são as citações bíblicas no Novo Testamento que falam sobre o que importa. Nós vamos começar com os discípulos de Jesus. Lá em Marcos 4,38 diz assim: E Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Naquele momento, o bem maior deles estava em perigo, a vida. E eles perguntaram a Jesus se ele não se importava com o fato deles viverem ou morrerem. A resposta de Jesus todos nós sabemos. Ele acalmou a tempestade e disse aos discípulos que eles estavam com medo por suas vidas, porque não tinham fé. Em outras palavras, Jesus disse a eles que se importa com as nossas vidas e que Ele não quer que pereçamos. O que Ele quer de nós é que nos momentos difíceis, nas tempestades das nossas vidas, quando o vento for contrário, que nós possamos acreditar que Ele não nos deixará perecer. As nossas vidas estão nas mãos dEle e Ele se importa com isso. Amém. Não devemos nunca duvidar disso. Mesmo você que veio aqui hoje cheio de dúvidas, você que nos assiste e que também tem muitas dúvidas, Ele se importa comigo e com você. Você e eu somos importantes para Jesus. Nessa outra passagem, os fariseus queriam preparar uma armadilha para Jesus. E começaram a interrogá-lo dizendo, em Marcos 12:14, Mestre, sabemos que és verdadeiro e que não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, segundo a verdade, tu ensinas o caminho de Deus. Eles disseram certo acerca de Jesus. Ele realmente não se importa com a aparência dos homens. Isso porque o que é apenas aparente não é verdadeiro. Nós tentamos construir uma aparência para que as pessoas nos vejam como nós queremos que elas pensem que realmente somos. Mas isso para Jesus não é importante. Importante para Ele é a verdade e não a aparência de verdade. Jesus disse que Ele é a verdade. Nós devemos nos preocupar com a verdade e não apenas com o que aparentamos para as pessoas. Quando nos preocupamos com o que é aparente, nós esquecemos a verdade. Em Lucas 10:40, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços, parecia eu. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor,
Não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Jesus nos ensina, por meio dessa passagem, que nós fazemos escolhas na vida. Sobrecarregarmos de trabalho é uma escolha que nós fazemos na vida. Não termos tempo para nos assentarmos aos pés de Jesus é também uma escolha que nós fazemos. E Jesus vai mais longe. Ele diz que Maria escolheu não ser assim assoberbada e chamou a escolha de Maria de boa parte. E acrescentou dizendo: e isto não lhe será tirado. Em outra passagem, Jesus disse que nós devemos escolher tesouros que não possam ser tomados de nós, que a traça e a ferrugem não corroam. Ele também manda que nós ajuntemos tesouros nos céus. E nessa passagem, Jesus nos ensina o que é importante. Importante é aquilo que não pode ser tirado de nós. Amém. Quem pode tirar a sua comunhão com Deus de você? Ninguém, a não ser você mesmo. Ele também nos diz que quem faz a escolha certa não se sente sozinho, não se sente preocupado, não fica inquieto, porque o melhor lugar para o ser humano está aos pés de Jesus. Qual tem sido a sua escolha? Você tem andado tão assoberbado que não tem tido tempo para parar e estar aos pés de Jesus, para ouvir dele, receber dele, falar com ele e ministrar aquilo que ele quer que você ministre às pessoas e à sua própria vida? Você anda como Marta, sentindo-se assoberbada, preocupada, inquieto, injustiçado. Saiba que você pode fazer a escolha certa hoje. Jesus falou muito comigo a respeito disso. Se você escolher aproximar-se mais de Jesus, essa boa parte não será tirada de você. E toda essa solidão, toda essa preocupação, toda essa inquietação, todo esse sentimento de injustiça desaparecerão diante da presença poderosa de Jesus em sua vida. Importante é fazer a escolha certa. João 4:24 diz que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Muitas vezes nossa intenção nos cultos não é apresentarmos a Deus, e sim esperarmos que Deus se apresente a nós através da oração, da leitura bíblica, da mensagem, das músicas apresentadas e hinos que nós cantamos. A nossa intenção quando vamos cultuar a Deus tem que ser que nós devemos nos apresentar a Ele e não esperarmos que Ele se apresente a nós. O Senhor quer ver a nossa intenção em dar-lhe louvor e não em receber uma bênção. O verdadeiro adorador, nós acabamos de ler, ele não pode falar com Deus apenas nos cultos da igreja. A comunhão deve ser estreitada dia após dia. No episódio onde o diabo tentou Jesus no deserto, ele disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Deus não disse isto: se me adorar, eu vou derramar chuva de bênção em sua vida. Ele disse: buscai primeiro o reino e o que mais? Tudo o mais vos será acrescentado. O nosso problema é que muitas vezes nós queremos que Deus se apresente a nós queremos que Deus nos busque, nós queremos que Deus nos ache, e a Bíblia diz exatamente o contrário. Ela diz: buscai primeiro o reino de Deus e tudo o mais vos será acrescentado, inclusive a presença poderosa dele na minha e na sua vida. Atos 5:29 diz assim:
Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: importa obedecer a Deus do que aos homens. Pedro não se intimidou, mesmo já tendo sofrido uma prisão anterior. Ele não aceitou a orientação daquele grupo que se identificava como representantes de Deus, pois as orientações que partiam de suas bocas eram contrárias ao mandamento de Jesus. Eles disseram: parem de anunciar esse nome. Que nome? O nome de Jesus. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Diante disto, não lhe restou qualquer dúvida quanto a quem obedecer. Importa obedecer a Deus e não aos homens. É preciso confrontar a vida do líder com a Bíblia. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6, são colocados por Cristo uma série de características próprias de seus autênticos representantes. Tem muita gente engolindo coisa que não é. Vá para a Bíblia, estuda a Bíblia. Lá em Apocalipse 2:2 diz: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem serem apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. O que fazer? A quem obedecer? Como discernir o que é e o que não é? Veja a resposta clara de Paulo em sua orientação para Timóteo. Sabe, porém, isto, Timóteo, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os outros, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos de deleites. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Há muitas pessoas na igreja que se encontram sem forças para mudar o rumo de suas vidas, que não conseguem encontrar o verdadeiro caminho. Leia a Bíblia toda. A maioria das pessoas que chega aqui nessa igreja nunca leu a Bíblia toda, a grande maioria. Muitas vêm de 10, 15, 20 anos de evangelho. Irmãos, qualquer um pode enganar você, mas se você conhecer a palavra de Gênesis e Apocalipse, ninguém pode te enganar. Ninguém pode pregar fora da Bíblia para que você não saiba. Pode ser um muito bonzinho, uma pastora muito boazinha, um pastor muito bonzinho, mas importa obedecer a Deus. E a única forma de obedecer a Deus é conhecendo a palavra dele. É a única forma de não ser enganado. Nós vimos na última quarta-feira, o engano vem sobre a terra. E a única forma de você não ser enganado é conhecendo a palavra dele e vivendo em obediência a ele. Há pessoas que se aprisionam e aprisionam as pessoas com algemas da secularização e da paixão pelo hedonismo. Essa é a doutrina ou filosofia do prazer. Se você se sente bem, faça. Deus te ama. Deus quer ver você feliz com tudo. Se você se sente bem fazendo isso, faça. Se você se sente bem fazendo aquilo, faça. Essa doutrina do hedonismo é muito antiga e hoje parece que está mais em voga do que nunca. Viva o que é bom, faça tudo o que é bom, faça tudo o que te der na sua cabeça, faça aquilo que está dentro do seu coração. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E dizem que se as pessoas não seguirem essas coisas, não serão abençoadas por Deus. Em 1 Coríntios 4:1 diz assim: assim pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros do ministério de Deus. Despenseiro significa servo, encarregado da administração e dos negócios de Deus. Você é um despenseiro de Deus?
É isso que Paulo diz que nós somos. Importa que os homens nos considerem como despenseiros e dos mistérios de Deus. Você tem sido um despenseiro? Você tem sido aquele que é encarregado da administração e dos negócios do seu Senhor, que é do Senhor Jesus Cristo? Vivemos num mundo onde nos são confiadas muitas tarefas, muitos cargos, porém não podemos esquecer que temos uma responsabilidade ainda maior, que é com o reino de Deus. Devemos exercer nosso chamado com ousadia e intrepidez, e os outros devem ver em nós alguém que realmente sabe cuidar e zelar com amor. Somos servos encarregados. Deus confia em nós para realizar sua obra nesse mundo com ousadia, mas também com humildade, sempre entendendo e reconhecendo que Ele é o dono da obra. 2 Coríntios 5:10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Não sou eu que está dizendo, é a Bíblia. Então essa doutrina, Deus é amor, Deus ama todo mundo, do jeito que você vier, vem, continua do jeito que está tudo bem, está ótimo. Não é isso que a Bíblia diz. Apesar de não encontrarmos nenhuma data precisa para esse acontecimento na Bíblia, no dia que nós vamos comparecer perante Ele, podemos saber que Ele ocorrerá logo depois do arrebatamento, porque o julgamento das obras do cristão e o seu galardão estão associados com o arrebatamento da igreja. Como será? A prestação de contas é individual, em primeiro lugar. Diz assim, 1 Coríntios 3:13, manifesta se tornará a obra de cada um. Cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Veja também 1 Coríntios 4:5 e 2 Coríntios 5:10. Nesse dia, você e eu vamos aparecer diante de todos exatamente como somos. Nesse dia, a gente não vai poder fingir para os outros ser uma coisa que nós não somos. Nesse dia, nós vamos aparecer exatamente como somos, com todos os nossos problemas, com todas as nossas fraquezas, exatamente como nós somos. A Bíblia diz que tudo que se faz em oculto, nesse dia, aparecerá. Portanto, irmãos, vamos procurar viver em verdade. Não adianta você viver escondendo, porque a Bíblia diz que esse dia vai chegar ao fim e também será total. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5:10. Todo cristão, independente de como está a sua vida espiritual, se é ou não batizado, todos seremos julgados. Cada um veja como edifica. 1 Coríntios 3:10. Trabalhe por motivos sinceros. Construa algo que Deus aprovará. E somente utilize os meios que Ele recomenda. Os meios não justificam os fins, ou nem os fins justificam os meios. Do contrário, a sua obra será queimada. Hebreus 2:1. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. O livro de Hebreus foi escrito como uma advertência para impedir que os primeiros cristãos se desviassem da fé. É uma maneira de mostrar que a apostasia deve ser algo inconcebível para o cristão. Porque quando alguém abandona Cristo, afasta-se da própria fonte de vida eterna. Então pare de ficar dizendo que vai jogar tudo para o alto. Pare de ficar dizendo que não aguenta mais, que vai voltar para o mundão. E o autor da carta aos Hebreus diz que Cristo é maior que os anjos, maior que Moisés. Cristo é o Salvador. Cristo é a fonte da vida. Cristo é a água da vida. Cristo é o bispo das nossas almas. Cristo é o supremo pastor. Cristo é a ressurreição e a vida. Cristo é a estrela da manhã. Ele é a vida eterna, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, o Deus remidor.
maravilhoso Jesus não pode ser negligenciado por mim e por você. Não pode de forma alguma. Ele não é um coitadinho que está com a mão estendida pedindo para você segui-lo. Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apegar-se com mais firmeza. A palavra de Deus exposta, ensinada, pregada em cada culto ou na leitura diária ou esporádica deve ser levada a sério, com comprometimento, com respeito e com reverência, como a palavra viva de Deus que ela é. A palavra de Deus não é somente para ser ouvida, mas fundamentalmente praticada no nosso dia a dia. E diz assim, Tiago 1, 21, 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Apegar-se para não se desviar. Desviar no grego é escorregar, afastar-se, ir para longe. João 3,7 diz assim, Jesus disse, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O que é importante para Jesus? Importa-vos, disse Jesus, nascer de novo. Um dia eu e você fomos concebidos, crescemos no ventre de nossas mães e ela nos deu a luz. Nós nascemos na carne desse dia. Mas não é desse nascimento que Jesus está falando. Ele fala em nascer de novo. Jesus está falando de um nascimento que depende exclusivamente de uma escolha sua. Temos que nascer espiritualmente, nascer do Espírito. Jesus disse que Deus pode transformar o homem de dentro para fora. Foi um desafio, um mandamento. Ele não disse, olha gente, se vocês quiserem, vocês aí que são cristãos, que me aceitaram como Senhor e Salvador, se der, se vocês tiverem tempo, paciência, seria bom que vocês nascessem de novo. Olha, seria bom para vocês, se vocês aí na passagem, vocês nascessem de novo. Ele não disse isso. O que ele disse foi, importa-vos nascer de novo. O que é importante para Jesus? Importante é que eu e você nasçamos de novo, do Espírito. Eu sempre me espantei com o fato de ele haver dito isso a um líder religioso. Jesus não disse isso a um ímpio. Jesus disse isso a um líder religioso. E é uma coisa que a gente tem que parar para pensar. Por que Jesus escolheu um líder religioso para dizer isso? Nicodemos deve ter ficado bastante chocado ao ouvir isso. Afinal, Nicodemos era um homem bom, de boa moral, religioso. É provável que os seus vizinhos dissessem dele, ele é uma ótima pessoa, você pode confiar nele, ele é um grande teólogo. Nicodemos jejuava 2 vezes por semana, passava 2 horas por dia no templo, dava dízimos de toda a sua renda, era professor de teologia no seminário local. Se uma igreja estivesse à procura de um pastor, certamente não iam me procurar, iam procurar Nicodemos. Interessado no melhor pastor que pudesse achar, iam atrás de Nicodemos. Mas Jesus afirmou que toda a sua religiosidade e bondade não eram suficientes. Ele disse, importa-vos nascer de novo. Apesar de todo o seu preparo e posição profissional, Nicodemos viu que havia em Jesus Cristo algo muito especial. Algo que ele não compreendia. Viu em Jesus uma nova qualidade de vida. Ele estava sinceramente procurando saber qual era a dimensão de vida de Jesus. Quando Jesus lhe falou que, a menos que nascesse de novo, ele não poderia ver a Deus, gente, isso não é brincadeira. Jesus disse que quem não nascer de novo não pode ver a Deus. Estava explicando que não precisava melhorar seus padrões morais. Não precisava aumentar seus títulos de doutorado. Ele precisava receber uma nova qualidade de vida, a vida eterna, que começa neste mundo e continua até o além. Há muitas pessoas hoje assentadas nos bancos da igreja que não compreendem a mensagem do novo nascimento. Algumas igrejas falam de boas obras,
mudanças sociais, legislação, ignoram a única coisa que realmente poderá resolver os problemas do nosso mundo: homens e mulheres transformados pelo Espírito de Deus. O problema básico do homem é primeiramente espiritual, depois é social. Ele precisa de uma transformação completa de dentro para fora. A Bíblia menciona muitas vezes essa transformação de que Jesus falou. Isso importa para ele. Deus disse o seguinte através do profeta Ezequiel: dar-vos-ei um coração novo, porém dentro de vós um espírito novo. No livro de Atos, Pedro denomina o fato converter ou arrepender. Em sua carta aos Romanos, Paulo fala dele como ressurreto dentre os mortos. Em Colossenses ele chama de despir-se do velho homem com seus feitos e revestir-se do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Em Tito, ele o descreve como lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Quem furtava, não furte mais. A gente não pode vir como está e continuar como está. A Bíblia diz que nós temos que ser transformados. O contexto de João 3 ensina que o novo nascimento é algo que somente Deus pode realizar no homem, quando este se dispõe, ou seja, quando esse escolhe render-se a Ele. Não temos em nosso interior a semente da nova vida. Sabem por quê? Ela vem do próprio Deus. O novo nascimento não é uma mera reforma. No novo nascimento não é você dar um emprego para um desempregado ou um mendigo, ensiná-lo a sentar à mesa, comprar roupas novas para ele, tirá-lo da rua e dar um lugar para ele morar. O novo nascimento não é uma reforma, é uma transformação completa. As pessoas estão sempre fazendo propósitos para se aperfeiçoarem, para se modificarem. E nós vemos isso principalmente no final do ano, antes do início de cada ano. Esse ano eu vou fazer aquilo, esse ano eu vou fazer aquilo, esse ano eu vou mudar tudo. Mas elas sempre quebram os seus propósitos, pouco tempo depois de os fazerem. Mas a Bíblia ensina que pelo novo nascimento nós podemos entrar em uma nova dimensão em nosso relacionamento com Deus. Que nós possamos refletir sobre essas palavras. O que importa para Deus? Importa-vos nascer de novo. Isso é importante para Jesus. É isso que importa. Que nós possamos pensar nisso hoje. Nós vamos louvar o Senhor ainda com uma única